Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Feche os olhos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra. Cante para Deus. Tu és soberano sobre a terra, Sobre os céus, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. absoluto. Tudo que Que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. e apesar novamente Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e Senhor, Senhor que é soberano sobre todas as coisas, Senhor que criou este universo e que tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem a capacidade de conhecer todas as coisas, que tem, Senhor, poder para todas as coisas. Nós entramos em oração, chegamos à tua presença através do nome, dos méritos, do sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou por nós. Sim, nós temos acesso direto à tua presença, porque o sangue dele foi derramado em nosso favor. Ele se fez maldição em nosso lugar,
Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos reconciliou, quebrando, destruindo toda a inimizade que havia entre o homem e Deus, através do seu sangue, da sua vida. Aqui estamos para te buscar mais uma vez. Aqui estamos para buscar a tua força. Aqui estamos para buscar a tua presença. Aqui estamos para buscar a tua direção, a tua orientação, a tua força, a tua graça, porque sem ela nada somos, nada temos. Infelizmente, muitas são as pessoas que estão por este mundo sem a tua presença, vivendo espiritualmente na miséria, sendo pobres, cegos, nus e miseráveis. E nós queremos agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por este privilégio, Senhor, de saber que Tu és Deus, por este privilégio de podermos Te buscar, invocar o Teu nome, buscar e receber a Tua presença, a Tua face, a Tua força. Aqui estamos e queremos agradecê-lo por saber que Tu és soberano sobre todas as coisas, não apenas sobre esta terra que vivemos, mas soberano em todos os lugares. Queremos, Senhor, agradecê-lo porque a Tua palavra é verdadeira, é digna de aceitação, de confiança. Nela podemos apoiar a nossa vida. Queremos agradecê-lo pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão para conosco. Agradecê-lo por saber que o Senhor cumpre a Sua palavra e dela não se esquece. Agradecê-lo por saber que o Senhor nos deu o privilégio, a honra de alcançarmos a vida eterna. Queremos agradecê-lo, meu Deus, porque o Senhor se permite encontrar por todo aquele que o busca de coração. Não há acepção de pessoas. O Senhor se permite achar em qualquer lugar deste mundo, por aqueles que se aproximam de coração, por aqueles que se aproximam com sinceridade e fé, por aqueles que têm no coração, Senhor, o objetivo de Te buscar, de Te glorificar, de estar na Tua presença, de andar nos Teus caminhos, de fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Eu peço em nome de Jesus, abençoe a esta reunião, abençoe cada pessoa que veio com o coração disposto a Te buscar,
que veio com sinceridade, com fé, que veio trazendo dentro de si, Senhor, a convicção de que o Senhor está no nosso meio, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor prometeu que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor se faria presente, porque o Senhor é fiel naquilo que fala. Faz em nome de Jesus. Eu te peço resplandecer a luz do teu rosto sobre nós mais uma vez. Ilumina os corações, Senhor. Traga-lhes consciência espiritual, compreensão da tua vontade. O Senhor prometeu, dizendo: invoca-me, eu responderei, anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabes, que não conheces. O Espírito Santo abençoe cada pessoa que está aqui. O Espírito Santo revele Jesus ao coração daqueles que não conhecem. O Espírito Santo abençoe esta reunião, que haja vida espiritual e transformações. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Cante com fé no trono. Sempre reinando, soberano. Anjos cantando. Anjos cantando. Homens louvando. Homens louvando. Deus reunido. Com seu povo, Cristo, Filho, Senhor Jesus. Então subiremos. então subiremos. Cante de todo o coração. Contigo estaremos. Contigo estaremos. No grande dia. No grande dia Em que tu virás. em que tu virás. Então subiremos. Contigo estaremos. Contigo estaremos. Para todo sempre. Pra todo sempre. Aleluia. Aleluia. Maranata. Filho, Mestre, ó vem, ó vem,
Ômega, Cristo, Filho, Espírito Santo, abençoe cada uma dessas pessoas. Perdoa, Senhor, os pecados, as iniquidades daqueles que confessam, se arrependem. Limpa seus corações, mentes. Conceda-lhes a capacidade de poder te buscar e serem abençoados acima de tudo no aspecto espiritual, ouvirem a tua voz, terem experiências com o Senhor e glorificá-lo, adorá-lo de todo o coração. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa orientação de hoje, porque ela serve para vários aspectos da vida e ela serve para o nosso presente, para o nosso futuro. Eu vou citar algumas passagens da Bíblia, depois de uma vez só, para a gente ganhar tempo, a gente vai lendo, eu vou dizendo onde está, para não ficar, abra aqui, abra ali, abra aqui, abra ali, e você perder a orientação. Há um versículo que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, né? Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que era um pastor, ele orientou dizendo: toda a Escritura, tudo que está aqui na Bíblia foi inspirado por Deus. É útil para o nosso ensino, para a correção, exortação, para que venhamos nos aperfeiçoar na nossa vida com Deus. Então, nós temos que constantemente lembrar disso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por outro lado, o apóstolo Paulo também escreveu dizendo que se viesse alguém e pregasse para nós um outro evangelho diferente desse, que deveria ser rejeitado. E ainda que viesse um anjo, e pregasse um outro evangelho, seja ele anátema, quer dizer, amaldiçoado. Então o evangelho, a palavra de Deus, ela não envelhece, ela também não se moderniza. Ela é a palavra de Deus. Se vem alguém trazendo um outro evangelho, diferente do que está aqui, diferente do que o Espírito Santo deixou registrado, seja essa pessoa amaldiçoada. E esse outro evangelho tem que ser rejeitado. Então nós vivemos no fim dos tempos, últimos dias. É o pior período espiritualmente falando. Por quê? Porque é o período de mais engano, ou de maior engano, ou onde o engano se multiplica. Então existem teólogos que são homens de Deus,
Existem teólogos que são endiabrados, são servos do diabo. Existem pastores que são de Deus. Existem pastores, eles têm um título, mas eles são do diabo. E por causa disso, o que acontece? O diabo, através de teólogos que servem a ele, e através de pessoas que se dizem servos de Deus, mas que são corrompidos, o diabo vai distorcendo a palavra de Deus e as doutrinas de demônios, as doutrinas de homens, as doutrinas de espíritos enganadores, elas vão se multiplicando. E como é que normalmente isso acontece? Pega-se alguma coisa da Bíblia e muitas das vezes se distorce. Como é que caiu, como é que aconteceu, ou de onde iniciou essa doutrina em que as pessoas desmaiam durante o culto, caem, algumas caem com demônios, com espírito enganador que dominou elas mesmas, outras são hipnotizadas, e outras, de tanto emoção no culto, muitas delas caem, desmaiam e dizem: essas pessoas estão recebendo o Espírito Santo, estão sendo batizadas no Espírito Santo, estão recebendo o poder de Deus. E a gente sabe que isso nada tem a ver com a Bíblia. O Espírito Santo não tira ninguém da sã consciência. Mas pegaram o versículo de Daniel 10, que diz que Daniel vinha orando por um objetivo, e Deus enviou um anjo para falar com Daniel. Esse anjo foi a Daniel na sua condição original. Foi, Daniel caiu no chão. Daniel caiu no chão. O que a maioria de vocês fariam se você visse um anjo na sua condição original? A maioria ia correr ou não? Ou a maioria ia cair. Ou ia correr ou ia cair. Natural. Outros talvez não tivessem essa reação. Então, porque Daniel caiu no chão, com um impacto de ter diante dele um anjo, aí pegaram aquilo e transformaram na doutrina do Caicai. Davi era muito amigo de Jonatas. Eles tinham uma amizade muito forte entre si. Dois homens corajosos, de fé, e que tinham uma amizade muito grande. Com essa amizade que havia entre Jonatas e Davi, pegou-se a ideia de que é possível dois homens terem relação, porque diziam: não, Davi e Jonatas, aí distorceram, e também usa-se isso para se fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem até alguns endiabrados que são pastores e vivem juntos. Você sabe disso, né? Você sabe que tem igreja de homossexual, né? O pastor é homossexual, o outro também é homossexual. Tem igrejas em que duas mulheres vivem juntas, são lésbicas. Uma é missionária, outra é pastora. Duas lésbicas abriram igrejas, estão por aí espalhando. Então, o diabo sempre, e no fim dos tempos, com muito mais força, ele vai trabalhar para tentar distorcer o que diz a palavra de Deus. Então, existem igrejas que agora elas estão suspendendo a Santa Ceia. Não precisa mais de Santa Ceia, não tem Santa Ceia. Existem igrejas que estão suspendendo o batismo nas águas. Não tem batismo nas águas. Não precisa mais de batismo, o batismo só foi para aquela época. Não, Santa Ceia também não precisa mais. E por aí vai. E o que se utiliza muitas das vezes? A distorção e a falta de entendimento das pessoas. E as pessoas, hoje em dia, esses teólogos a serviço do diabo,
E algumas pessoas que inclusive foram pastores, e a igreja não foi para frente, não permaneceu. Existem aqueles que hoje estão atacando com todas as forças o dízimo. Não, quando você ouvir, você lembra disso. Não precisa devolver dízimo, porque o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é da lei e por aí vai. Usa-se a ideia de que nós estamos na época da graça. Então, como se nós estivéssemos e estamos na época da graça. E na época da graça é como se nós não tivéssemos deveres diante de Deus. Nós temos deveres diante de Deus. Jesus veio, morreu, entregou-se por nós, foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio. Estamos no período da graça. Mas o que isso significa? Significa que porque nós não vivemos debaixo da lei, nós não temos que viver o que diz a Bíblia, nós não temos responsabilidades diante de Deus, nós não temos deveres diante de Deus. Então, existem muitos por aí, que assim como eles estão atacando a Santa Ceia, como se não fosse mais necessário, o batismo nas águas não é mais necessário. Existem muitos por aí atacando e trabalhando com a ideia de que nós, cristãos, de que o cristão não precisa devolver dízimo. E dizem, o dízimo é da época da lei, e é uma grande mentira. Porque quem iniciou, o primeiro registro a respeito de entregar o dízimo aconteceu com Abraão. Abraão viveu 440 anos antes da lei. Quando Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo, não havia lei. A lei veio a existir nos dias de Moisés, quando ele desce do Monte Sinai, trazendo os estatutos, e Deus foi lhe concedendo as leis. Então é muito importante a gente entender isso. Você, como cristão, entenda isso. Houve o período da lei. Jesus veio, entregou-se por nós, passamos a viver na época da graça. Na época da lei, apenas o sacerdote podia entrar no santuário dos santos, no santíssimo lugar. Ele tinha acesso a Deus e intercedia pelo povo. O povo não tinha acesso direto a Deus. Jesus veio e derramou o sangue dele. Todos nós passamos a ter acesso direto a Deus através de Jesus. Amém? Estamos na época da graça, mas significa que agora alguma coisa que está lá no Antigo Testamento e não aparece de uma maneira específica no Novo Testamento, eu não tenho que obedecer? Eu estava lendo Levítico 18, depois eu vou ler para vocês. Levítico, o livro das leis, capítulo 18, trata de relações abomináveis a Deus. E lá fala sobre homem deitar-se com homem, é abominável. Lá também fala sobre o ser humano ter relação sexual com animal, é abominável diante de Deus. Está lá em Levítico que se o ser humano tiver relação sexual com animal, aquilo é abominável diante de Deus. Lá no Canadá, 2016, a Suprema Corte, fez um serviço bom para o diabo. Lá no Canadá, eles aprovaram a relação sexual entre homens e animais. Aí, para não ficar, desculpe o termo, tá? Mas eu tenho que ser um pouquinho específico, para não ficar tão absurdo na concepção deles.
Não pode ter relação sexual com um animal, só não pode haver penetração. Desculpa eu falar, mas eu tenho que falar. Então, lá no Canadá, quem quiser, pela lei dos homens, se relacionar com um animal, ele pode, não tem crime nenhum, nenhum problema nenhum. Você vem para o Novo Testamento, no Novo Testamento não há um versículo que diz assim: não pode haver relação sexual entre o homem e animal. Aí, porque no Novo Testamento não tem nada específico sobre Deus condenar relação sexual entre o homem e o animal, então quer dizer que pode fazer. Porque não tem no Novo Testamento um versículo daquele específico, então pode fazer. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Eu não duvido que um dia, apareça algum teólogo do diabo ou algum enganador e diga: não, não tem problema se o cristão tiver relação sexual com o animal. Porque isso aí foi condenado lá na época da lei. E nós estamos na época da graça. Na época da graça, no Novo Testamento, não há nenhum versículo que condene isso. Eu não duvido que o diabo traga essa ideia. Então, é muito importante, como cristão, a gente ter o conhecimento das Escrituras e a gente ter o bom senso para compreender e entender. Não é porque tem alguma coisa no Antigo Testamento e agora eu não preciso viver, eu não preciso praticar, porque lá no Novo Testamento não tem um versículo específico sobre aquilo. As coisas não funcionam assim. Elas não funcionam assim. E o diabo está trabalhando. Por que tem igrejas por aí? O pastor tatuado, o pastor com um brinquinho na orelha, os membros bebendo, cristãos fumando maconha, usando drogas, igrejas em que os homossexuais estão tomando lugar nas igrejas, tendo cargo. Tem igrejas antigas que hoje estão consagrando ao ministério lésbicas, homossexuais, são pastores, vivem juntos, homens com homens, mulheres com mulheres. Eles fizeram um malabarismo ali, distorceram daqui e de lá e disseram: não, agora pode casar. Eu citei aqui algumas semanas atrás uma igreja nos Estados Unidos, anglicana, se eu não me engano, mudou-se, fizeram votações para saber se aprovava ou não casamento de homossexuais na igreja, ou se aprovava ou não o ingresso de homossexuais no ministério. Então, nós temos que ter muita consciência sobre isso. Eu queria falar um pouco hoje não dá tempo de falar tudo, mas na frente a gente pode falar de algumas coisas. Hoje eu quero enfatizar sobre o dízimo. Abra sua Bíblia, Gênesis 12, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 14. Para você ter consciência sobre isso. A primeira coisa, antes da gente ler, a primeira coisa que eu queria explicar é o seguinte: olha, depois a gente lê, Gênesis 14, olha um pouquinho para mim. Existem determinadas coisas que é assim. Às vezes a pessoa tem dúvidas sobre o como devolver o dízimo. Porque às vezes a pessoa é um empresário. Como é que eu vou calcular o meu dízimo? Você tem que saber se ele retira o lucro da empresa ou se ele tem uma espécie de retirada mensal. Tem gente que tem uma empresa e ele
diz assim: eu vou fazer uma retirada mensal de 10 mil reais. Ele tira o dízimo da sua retirada, porque ele tem uma retirada certa todo mês. Tem gente que tem uma empresa, ele não tem uma retirada mensal, ele tem o lucro da sua empresa, daquele lucro ele tira o dízimo. O empregado, eu sou empregado, bispo, eu sou funcionário numa empresa, você tem que tirar o dízimo do bruto, o bruto. Quanto é o bruto? R$1.000, desconta aqui INSS, fundo de garantia, não sei o quê, eu recebo 700. Você tem que tirar o dízimo do bruto, porque aqueles descontos são benefícios para você. O correto é que você tire o dízimo do bruto. Cada situação é uma situação. Então existem pessoas que elas têm dúvidas de como elas devem calcular o seu dízimo. Às vezes elas precisam perguntar a um pastor, a um obreiro: eu trabalho assim, eu ganho assim, como é que eu separo o dízimo? Você vai ver a situação daquela pessoa, como é que ela recebe a sua renda, como é que é, ela é empregado, ela é empresário, o que é, você vai orientar aquela pessoa. Uma coisa é ter dúvidas sobre como separar o dízimo. Outra coisa é não ter coração para devolver dízimo, porque a pessoa é avarenta, é um tio patinha, é um pai patinha, é um avô patinha, já passou do tio patinha. Quando a pessoa tem um coração avarento, tem pena de devolver o dízimo, tem um coração amarrado no dinheiro, não tem jeito. Jesus podia descer aqui, Abraão podia voltar aqui, aparecer aqui e explicar como faz. Ela não aceita, ela vai dar desculpa, ela vai se justificar. O dízimo é uma expressão quando se devolve o dízimo. Por que se fala devolver o dízimo? Porque aquela parte já é estipulada por Deus, pela palavra de Deus. A palavra dízimo significa 10ª parte, é a 10ª parte. Então não existe dízimo de 15%, não existe dízimo de 5%, de 9%. A palavra dízimo significa 10ª parte. O cristão verdadeiro, aquele que faz parte do povo de Deus, daquilo que ele conquista, ele vai separar primeiramente a parte que pertence a Deus, a 10ª parte. Não é eu vou pagar, comprar, fazer aqui, ali, aí se sobrar eu devolvo a parte de Deus. Não, essas pessoas não são fiéis a Deus, porque os dízimos, eles têm que vir dos primeiros frutos, eles têm que vir como diz a Bíblia. Israel plantava, faz de conta que aqui é o altar. Então, o que eles faziam? Eles demarcavam. Você lê Deuteronômio 26, você vai entender muita coisa. Eles demarcavam a 10ª parte da plantação para Deus. Então, o dízimo não é assim: eu vou pagar ali o aluguel, eu vou comprar roupa, eu vou pagar a luz, eu vou pagar não sei o que, eu vou no restaurante, eu vou pagar não sei o que, se sobrar eu devolvo para Deus. Não, essas pessoas não são fiéis, como diz a Bíblia, porque a pessoa fiel, daquilo que ela conquista honestamente, licitamente, ela vai separar a parte que cabe a Deus. Eu ganhei R$1, 10 centavos. 10 centavos, economicamente, não se compra uma bala. Talvez não dê para comprar uma bala, mas não importa. Esses 10%, essa 10ª parte, tem que ser separado, como diz a Bíblia. Amém? Amém? O dizimista fiel, a pessoa fiel, ela não devolve o dízimo quando dá. Eu estou folgado financeiramente, então eu devolvo meu dízimo. Eu estou apertado financeiramente, eu não devolvo o dízimo. Não, isso não é fidelidade. Porque a fidelidade, não só para isso,
Mas a fidelidade na vida, ela não depende de circunstâncias. Você se casa, como aconteceu com vários aqui, muitos de nós. Casamos de repente na juventude. Você casou esticadinho, parecia um modelo. Beleza. A sua esposa do seu lado parecia uma modelo. Beleza, tudo bem, mas as coisas mudam. De repente, você ou ela engravida, engorda. Os anos passam, sua cabeleira cai, como aconteceu comigo. E aí? A esposa engordou, não vou ser fiel a ela? É assim? Hein, pessoal? O meu marido, ele tinha uma cabeleira legal, agora caiu. Eu não vou ser fiel a ele. Fidelidade independe de circunstâncias. Aprenda isso. Independe de circunstâncias. Então, devolver o dízimo não é eu devolvo quando dá, eu devolvo quando for possível. Não. Ou é fiel ou não é fiel. Ou é fiel ou não é fiel. Aí, a Bíblia diz assim, vamos ler aqui, ó, Gênesis 14, onde surgiu a primeira citação a respeito dos dízimos. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de quem? De quem? Então, esse homem chamado Melquisedeque, ele era rei lá do seu povo, do lugar, e ao mesmo tempo ele era sacerdote. Aí ele foi ao encontro de Abraão, que ainda era chamado de Abrão, e ele foi levando nesse encontro pão e vinho. Diz a Bíblia, abençoou ele a Abrão. Por que ele abençoou Abrão? Porque ele era sacerdote. Espiritualmente ele estava acima de Abrão. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o quê? O dízimo. Daqui, olhe para mim, por favor. Surgiu o dízimo. Abraão, que não vivia na época da lei, não havia lei ainda, de coração, com fidelidade, daquilo que ele conquistou, ele, dos despojos daquela guerra de onde ele vinha, ele separou o dízimo, entregou a Melquisedeque. Por que ele entregou a Melquisedeque? Porque ele era sacerdote. Ele então o abençoou. A Bíblia inclusive diz que em seguida Deus se manifestou a Abraão fazendo grandes promessas. Essa decisão, olha um pouquinho para mim, de devolver o dízimo, surgiu aqui. Então aqueles teólogos endiabrados e aqueles pastores corrompidos que dizem assim, o dízimo não tem que devolver mais, porque é da época da lei. Não era a época da lei, começou com Abraão e foi inserido na lei. Anos e anos se passaram. Aí abra sua Bíblia agora em Malaquias 2. Alguns teólogos endiabrados e alguns pastores caídos dizem não pode usar Malaquias, não pode ler Malaquias. Quem tem autoridade para dizer que a gente não pode usar um livro da Escritura? Tem alguém? Hein, pessoal? Tem alguém que tem autoridade acima da palavra de Deus para poder dizer, não, vocês não podem usar esse ou aquele texto da Bíblia, ou capítulo da Bíblia? Por que não? Quem é a autoridade maior na igreja? Quem é? Quem é a autoridade maior na igreja? É a palavra de Deus, não é o pastor. A autoridade máxima numa igreja é a palavra de Deus. O pastor está subordinado a essa autoridade máxima que é a palavra de Deus. Ele não tem condições de acrescentar e ele não tem condições de diminuir. Ele não pode aumentar nada, ele também não pode diminuir nada.
É o que está aqui. Alguns, olhem um pouquinho para mim. Malaquias, do lado de Mateus. Alguns dizem assim, não, mas não se deve usar Malaquias, porque era Antigo Testamento, época da lei. Ah, beleza então, né? O Senhor é o meu pastor, é Antigo Testamento, né? Aí serve, né? Aí a gente pode usar, né? Aí é bom. Aí as pessoas dizem, não, eu gosto do Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando fala de Malaquias, aí não serve. Salmo 37 diz, Davi disse, eu fui moço, agora eu sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitos cristãos, eles dizem, Deus, o Senhor prometeu que o justo não iria mendigar o pão. Então, aquela promessa do Salmo 37, do Antigo Testamento, ela serve para orar, ela serve para pedir, ela serve para clamar, mas Malaquias não serve. Quem é que disse? Qual é o sujeito que tem autoridade espiritual acima da palavra de Deus, que ele possa dizer para um pastor, para um cristão, para alguém dizer, não, você não pode usar esse ou determinado livro da Bíblia? Quem disse isso? É a palavra de Deus. Aí Malaquias, que esclarece muito o que aconteceu com o povo de Israel naqueles dias. Diz assim, deixa eu abrir aqui agora. Malaquias 3:6. O livro de Malaquias a gente falou aqui na semana passada. Foi uma época de declínio espiritual do povo de Israel. Eles não honravam a Deus de várias formas. O culto deles era fingido. Havia muitos divórcios. Os judeus largavam suas esposas para ficar com uma esposa mais novinha, e muitas delas inclusive eram pagãs, mas eles também estavam transgredindo a vontade de Deus em relação aos dízimos e ofertas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Hoje eu não vou ter tempo de explicar sobre oferta. Dízimo significa o quê? 10ª parte. Quando a pessoa devolve o dízimo, ela não precisa falar, mas se ela devolve de coração, se ela devolve com sinceridade, se ela devolve com prazer, se ela devolve de coração o seu dízimo, ela está como se dizendo, Deus, eu reconheço que o Senhor é dono de tudo. No final da reunião, vocês vão levar um estudozinho, um resumo que eu digitei, para você ter uma base, pelo menos mínima, a respeito do dízimo. E lá está escrito sobre isso. A devolução do dízimo transmite a ideia de que eu reconheço que Deus é dono de tudo. Eu reconheço que eu vim para esse mundo e eu não trouxe nada. E desse mundo eu vou sair sem levar o quê? Nada. Só teve um cara que ele pensou, né, coitado? Desculpa eu falar o cara, agora já foi. Na Indonésia ou Malásia, um desses dois países. Avarento. Isso aí acontecesse com um ano atrás. Ele morreu. Mas antes de morrer, ele acertou com o pessoal. Quando eu morrer, ou eu quero... Não é um lugar, uma sepultura normal. Ele fez uma coisa mais ou menos desse tamanho aqui, ó, pelo que eu vi na foto. Aí na hora do sepultamento, colocaram lá dentro geladeira, fogão, televisão. Mas foi verdade isso, não é um fato verídico. É uma história real, mais do que real. E no meio botaram o caixão dele. Ele pensou, como muita gente pensa, que vai levar alguma coisa. Então, existem pessoas que se dizem cristãs, mas elas têm pena de devolver o dízimo. Elas têm pena de dar oferta. Elas dizem, não, o que eu ganho é tanto. Esse valor aqui é muito. Ou existem alguns que dizem assim, não, quando eu ganho uma coisa, um dinheiro normal, aí eu devolvo o dízimo. Mas eu tenho uma causa na justiça, eu vou receber um dinheiro a mais, desse aí eu não dou não. Você não é fiel a Deus, se você se procede assim. E você está roubando a Deus mesmo,
Oh, mas os teólogos dizem que não pode falar que está roubando. Não, está roubando a Deus. Porque você está retendo com você uma coisa que pertence a quem? A Deus. Então, o que diz a Bíblia? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, se não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, eles diziam para Deus assim, mas em que havemos de tornar? E Deus então fez uma interrogação para eles, dizendo, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas... Então dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. O dízimo expressa uma coisa, oferta expressa outras coisas. O dízimo é estipulado pela palavra de Deus como 10ª parte. As ofertas são feitas de acordo com a fé, de acordo com o seu coração, de acordo com o seu amor. Você pode dar uma oferta de fé. Eu não vou entrar no assunto da oferta hoje, para não misturar. Você pode dar uma oferta de fé. Você pode, olha, eu quero, na fé, abençoar a obra de Deus. Minhas condições nem permitem, mas eu vou dar uma oferta aí de fé. Você pode dar uma oferta que pelas suas condições você não poderia. É como um desafio dentro de você em relação à sua fé. Você pode dar uma oferta de gratidão, como nós estamos dando em envelope esses dias. Deus, essa oferta eu estou te dando para expressar a minha gratidão. Às vezes o pai, isso tem que se fazer raras vezes, né? Não é como muita gente faz hoje com os filhos. Toda semana, todo mês tem um brinquedo. Você vai ver o que eles vão virar depois. Toda hora dá um negócio. Mas às vezes você não dá para o seu filho um presente para expressar o seu amor? Sim ou não? Sim ou não? Você está comprando o seu filho? Não pode ser assim. Você dá porque você quer expressar o seu amor, a sua consideração para com ele. Existem vários tipos de oferta. O povo de Israel estava roubando a Deus, roubando. Aí a pessoa diz assim, não, mas os teólogozinhos, pilantras, os pastores medrosos, eles dizem assim, não, mas falar que a pessoa está roubando a Deus é pesado. Não, não é pesado não. Foi eu que escrevi aqui roubando? Foi você? Foi algum pastor? Palavra de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então você está aqui, você diz assim, eu conheço a palavra de Deus, mas do que eu ganho, eu não separo dízimo para Deus. Você está roubando a Deus. Você pode não roubar ninguém. Você pode ser, em relação ao ser humano, uma pessoa extremamente honesta. Você pode ser uma pessoa honesta, você fala, eu não toco na moeda de ninguém. Mas você está roubando a Deus, porque você retém com você uma coisa que é de Deus. Você está roubando a Deus. É roubando? É. Aí alguns dizem, não, mas nós estamos na época da graça, falar que está roubando assim, parece que... Não, é roubando a Deus. Aí ele diz, versículo 9, com maldição sois o quê? Porque a mim me roubais vós toda o quê? Nação. Olha um pouquinho para mim, por favor. Maldições significam fracassos, situações que vêm como consequência da desobediência. Eu vou dar um exemplo aqui para você, que não é do dízimo. Lá em Provérbios 6 diz assim, aquele que adultera está fora de si. Só quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. O que está querendo dizer ali a Bíblia? Que a pessoa que adultera, seja um homem ou uma mulher, ele não está com a cabeça, ele não está pensando bem.
Aqui está fora de si, que o cara diz, eu não sabia onde eu estava, quando eu vi, eu estava lá no motel com a mulher, mas eu nem sabia que eu estava lá. Não, não é isso não. Está fora de si, ele foi sonâmbulo e de repente acordou e estava num lugar com outra mulher. Não é isso. O estar fora de si é que ele não está raciocinando com sabedoria. Porque somente quem quer se arruinar pratica tal coisa. Então o sujeito vai e trai a sua mulher. O que vai acontecer com ele? A vida dele vai ficar boa? Vai dar tudo certo para ele? Quando a Bíblia diz, só aquele que quer se arruinar pratica tal coisa. Então, virão sobre ele o quê? Frutos. Consequência daquele adultério. Às vezes você vê isso rápido acontecer. Tem gente que trai o marido, ou trai a esposa, ou de repente dá uma afundada na vida em vários aspectos. São consequências que vêm por causa da desobediência. Quando a pessoa não devolve o dízimo, e quando a pessoa não é fiel na sua oferta, ela está desobedecendo a palavra de Deus. E sobre ela virão consequências, sim, ou não virão? Virão. Mas nós estamos vivendo na época da graça. Jesus levou sobre si as nossas maldições. Isaías 53, Jesus levou sobre si as nossas maldições condenatórias. Hebreus trata da pessoa que conheceu a Deus, o poder de Deus, experiências com Deus, e ela cai. Depois eu vou ler. Então diz que a terra que produz bons frutos, ela é abençoada. Mas lá está escrito que a terra que produz espinhos e abrolhos, ela está para ser queimada e perto da maldição. O apóstolo, o autor de Hebreus, está querendo dizer que um cristão andando na presença de Deus, caminhando na presença de Deus, vai produzindo bons frutos na vida e vai recebendo bons frutos. Mas esse mesmo cristão, se amanhã ele vai, peca, vive uma vida contrária à palavra de Deus, e vai chover maldições na vida dele. Quem disse que não? Não, bispo, nós estamos vivendo na época da graça. Então manda esse pessoal que diz que é época da graça, que Jesus já levou as nossas maldições, está escrito, então, e que aí você pode viver e fazer tudo que você quiser, que não vai acontecer nada. Então manda esses teólogos e esses pastores caídos. Pastor, nós estamos na época da graça, pastor, Jesus levou sobre si nossas maldições e hoje não acontece nada. Então, pastor, vai lá, trai a sua mulher para ver se sua vida vai ficar legal. Vai lá, pastor, rouba. Vai lá, teólogo, rouba. Vai lá, apronta. Vai lá, se prostitui. Vai lá e adultera. Vai lá e faz o que você quiser na vida, porque nós estamos na época da graça. Quer dizer que não vai acontecer nada com ele? Claro que vai acontecer. Quem disse que não? A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tiago escreveu, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai o quê? Olha, então como é que alguém vai me dizer que não? Época da graça. A gente rouba a Deus e vai ficar tudo legal. A gente desobedece a Deus e vai ficar tudo bem. Quem disse isso? Então, vamos ler o restante. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais a nação toda. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. É um símbolo do templo, tá? Hoje, olhe para mim, nós não temos templo naquele modelo lá do Antigo Testamento. Nós não temos um templo naquele modelo. Mas nós nos reunimos, sim ou não? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma escola? Isso aqui é um clube? Isso aqui é o quê? É um templo. A partir do momento que nós viemos para cá e consagramos este lugar
para buscarmos a Deus, aqui se tornou o quê? Um templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita na parede, Ele não está dentro da parede. A gente, às vezes, erradamente, a gente costuma dizer, você tem que vir à igreja. A igreja somos nós. A gente não tem o costume de dizer, olha, vocês têm que ir no templo, você tem que chegar aqui no templo antes do culto. Às vezes a gente fala, você tem igreja. Igreja somos nós. Mas a igreja se reúne, não se reúne? Sim ou não? Se reúne aonde? A gente se reúne na rua? A gente se reúne aonde? No templo. Então, alguns teólogos endiabrados e alguns pastores caídos e outros fracos, ele dizem, não precisa devolver o dízimo, porque hoje não existe mais templo. Não existe templo naquele modelo de Antigo Testamento. Nós reunimos. Trazei todos os dízimos aonde? Hein? Tem alguns perturbados que dizem assim, não entrega o dízimo na obra de Deus. Não dê o seu dízimo na obra de Deus. Pega o valor do seu dízimo e dá para os pobres. Não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Os dízimos têm que ser trazidos à casa do tesouro, é um símbolo do templo. Nenhum cristão, ele tem o poder para administrar o dízimo dele. A igreja aqui, por exemplo, como é que funciona? Às vezes a gente prega uma coisa espiritual, tem gente que não entende nada. Mas tem gente que fica bisbilhotando. O que o pastor pregou domingo? Não sabe. Mas qual era a roupa da esposa do bispo? A esposa do bispo estava de um blazer preto. Para o lado espiritual não enxerga nada. Existem pessoas, não todas, que têm a incumbência de administrar os dízimos e ofertas que vêm. Mas esses dízimos não pertencem ao pastor, a esposa do pastor não pertence a nós. Pertence à obra de Deus. Alguns endiabrados, teólogos, e alguns pastores caídos, endiabrados, eles dizem assim, alguns eu conheço até alguns que abriram igreja, mas a igreja não foi para frente. Sabe-se lá por quê. Hoje eles dizem, assim como eles dizem que não tem que congregar, fique vivendo uma igreja na internet. Não vai para a igreja, não precisa ir para a igreja, não precisa de pastor, não. Tem alguns pastores endiabrados que eles dizem, não dê o dízimo na obra de Deus. Dê para os pobres. Não, você não pode administrar o dízimo. Você traz os dízimos e ofertas à obra de Deus. O que você quiser fazer do seu dinheiro, o que ficou com você, aí não é problema nosso. Você fala assim, eu vou pegar parte do meu salário e eu vou dar para uma pessoa pobre. Nenhum problema. Mas ele não pode ser administrado por ninguém assim. Ele tem que ser trazido à obra de Deus. Está certo? Tem gente que diz, não deu dízimo na obra de Deus, porque tem muito pastor ladrão por aí. Tem pastor ladrão. E muitos. E tem pastor que eu chamo de bandido, não é nem de ladrão, o cara já está num nível acima. Ele não é ladrão, ele é bandido. Ele é ladrão, bandido, ele já está no mestrado, né? Ele já não é mais um... Não é porque a gente vê gente corrupta que a gente vai perder a nossa fidelidade a Deus. Amém? Eu vim de um lugar, vocês sabem, 18 anos. Os anos foram passando, corrupção, sujeira, lavagem, lamaçal foi virando lá. E eu lutando daqui, lutando de lá, mas eu guardava o meu temor com Deus. Eu vi uns caras chutar pedido de fogueira santa, como se faz lá, chutando assim como se fosse lixo. E eu pensava, esses são loucos. Esse é o pedido do povo. Você me entrega um pedido de oração, entrega para um pastor responsável, um obreiro temente a Deus, ele vai pegar aquele pedido de oração com o maior temor. Ele vai levar para orar e ele vai colocar no cesto de oração. Não é porque eu vi pastor bandido, não é porque eu vi cara mentiroso, não é porque eu vi cara cachaceiro, não é porque eu vi gente pilantra que eu vou deixar de viver corretamente as coisas com Deus. Está certo? Sim ou não? Tem igreja por aí
usando erradamente os dízimos e ofertas? Tem pastores usando no seu proveito próprio, não que ele esteja sendo mantido pela obra de Deus justamente, corretamente, não. Tem pastores vivendo na luxúria, eles vão colher com Deus. Se a pessoa está numa igreja corrupta, o pastor é desonesto com os dízimos, com a obra de Deus, ou a igreja está usando erradamente os dízimos e ofertas, sai de lá, pula fora. Não quiser pular fora é outro problema, pula fora, vai para uma igreja que esteja pregando corretamente. Mas tem uns que dizem assim, não, eu não devolvo o dízimo, porque tem muito pastor desonesto. Então você também não pode ir para médico, porque tem médico desonesto. Outro dia prenderam uns 3 lá em Goiânia. Eles trabalhavam para matar as crianças e vender os órgãos. Ouviram isso, sim ou não? Os bandidos lá com diploma. Então a gente não deixa de fazer o que é correto, porque a gente vê alguém desonesto. Tem médicos que são absolutamente profissionais e corretos. Tem médico que ele arruma uma cirurgia que a pessoa não precisa para ele ganhar dinheiro. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Aí ele racha com o anestesista, fala, olha, toma tanto, mas não é uma coisa correta, como se paga um anestesista correto. Há uma quadrilha, muitas das vezes. Então, a gente não deixa de fazer o que tem que fazer, porque a gente está vendo as pessoas agindo errado, não. Diz a Bíblia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você crê que Deus tem poder para mandar bênçãos sem medidas? Sim ou não? Você crê que Deus tem poder para isso? Você quer receber bênçãos sem medidas? Se o pastor pegar essa parte aqui de Malaquias, porque assim diz o Senhor, se não vos abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medida, essa parte vale para alguns. Mas quando fala que está roubando, não vale. Quando fala que está roubando a Deus, não vale. Quando fala das maldições, não vale. Quando fala que Deus promete repreender o devorador, aí não vale. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Amém? Ora, Antigo Testamento. Aí abra sua Bíblia agora, por favor, Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus. Capítulo 22. Eu não sei se eu consigo terminar a tempo, que a gente tem que orar, mas pelo menos a gente vai dando uma base. Mateus 22, 15. Jesus estava se aproximando a Páscoa. Jesus estava entrando numa cidade. Mateus 22, 15. Depois eu leio outro versículo. Vamos ler esse aqui. Então retiraram-se os fariseus e consultaram entre si como surpreenderem alguma palavra. Enviaram-lhe os discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiramente e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, um dos discípulos perguntou, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? César era o imperador. Israel estava subordinado ao Império Romano, então todo mundo tinha que pagar o tributo ao imperador. Então, o versículo 18, Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição?
Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de... Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de... O que significa isso? Nós temos deveres diante de Deus e diante dos homens. Muito bem. Novo Testamento, Mateus 23, para ficar mais fácil. Mateus 23, 23. Isso é uma outra situação. Jesus estava diante de pessoas incrédulas, dos seus discípulos, mas também diante dos escribas e fariseus. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e a fé. Jesus disse: devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, olha um pouquinho para mim, o que acontecia com aqueles homens? Eles devolviam o dízimo da hortelã, enfim, de tudo aquilo ali, mas eles não procuravam viver na justiça, na misericórdia e na fé. Jesus falou: vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo, mas as outras coisas vocês negligenciam. Vocês deveriam fazer essas coisas. Que coisas? Devolver o dízimo do hortelã, do cominho, de não sei o quê, sem negligenciar as outras coisas. Está certo? Sejam fiéis, em outras palavras, continue sendo fiéis nos seus dízimos, mas não deixe de fazer o quê? De viver na justiça, na misericórdia e na fé. Jesus não disse: deixe de devolver o dízimo e faça as outras coisas. Eu vou dar um exemplo claro para você. Se tivesse aqui um membro da igreja, aí o sujeito é dizimista, devolve o dízimo direitinho, mas esse sujeito, vamos supor que ele traísse a esposa dele, ele anda no adultério, mas na cabeça dele, ele pensa: eu já devolvo o dízimo, então se eu devolvo o dízimo, está tudo resolvido. Eu posso trair a mulher, eu posso falar palavrões, eu posso mentir, eu posso aprontar. É assim que funciona? É assim que funciona? Não. Devolva o dízimo, seja fiel à sua esposa, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Tenha respeito pelas pessoas, seja misericordioso com as pessoas, ande na justiça. Faça uma coisa, continue fazendo, continue devolvendo o seu dízimo, só que você tem que fazer as outras coisas, porque o fato da pessoa devolver o dízimo não a isenta de viver uma vida de obediência, como diz a palavra de Deus. Tem que devolver o dízimo, mas tem que praticar a justiça, tem que agir com misericórdia e tem que viver pela fé. Amém? Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando a gente amadurece e vai tendo personalidade, não é só humana, de ter personalidade espiritual, claro que sim. Se eu vejo quero saber se o cara é famoso, se não é. Um sujeito é o teólogo famoso, não sei o quê, doutor disso, doutor daquilo. De repente ele vem com uma ideia do diabo, uma ideia contrária à palavra de Deus. Eu tenho que ficar balançando por causa dele? Eu não. O problema dele é que se arrependa para lá. Se ele não se arrepender, ele vai colher o fruto de distorcer a Bíblia. Então nós temos que ter firmeza com as coisas de Deus. Firmeza com as coisas de Deus. Então quer dizer que se a pessoa não devolve o dízimo, ela está roubando a Deus? Ela está roubando a Deus. Mas como é que você tem que devolver o dízimo? Você é um cristão. Você tem que devolver o dízimo amarrado? Ou você recebe lá o seu salário e você tem que tirar o dízimo, né? Tem que tirar.
É assim que Deus quer que faça? Não. Aí é bom senso. Tudo que fizerdes, fazei de todo o vosso coração. Precisa o pastor explicar isso? Às vezes a gente explica na reunião. Significa um dever que temos diante de Deus, mas não significa que nós temos que fazer a coisa amarrada. Eu tenho que devolver o dízimo amarrado. Ora, então eu quero fazer uma oração. Deixa eu ver se dá tempo da gente ler aqui. Vocês vão correr aí? Hein? Gálatas, só para voltar da onde eu... Mas tem que ser rápido, não dá tempo da gente demorar muito, para não atrasar a reunião. Não dá tempo de eu entrar em tudo o que eu queria, não dá tempo. Só para mim recapitular o que a gente falou aqui. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. 2 Timóteo, passa um pouquinho aí, você vai achar Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Não é que eu estou com pressa, não, eu não tenho horário para sair daqui, não. A gente chegou aqui, era 15 para as 7. A questão é não ultrapassar o horário da reunião. A maioria está de carro, mas de repente tem alguém que vem de ônibus, depende de ônibus para outro lugar, outra cidade. Por isso que eu estou correndo um pouco, não é por mim. 2 Timóteo 3, versículo 16. Deixa eu ler o versículo principal aqui para a gente não perder tempo. Vamos aqui primeiro Timóteo, 1 Timóteo 6, apenas para dar a compreensão de que quando a pessoa tem um coração no dinheiro, ela tem uma dificuldade muito grande para ser fiel a Deus. E quando a gente devolve o dízimo, aqui não está citando o dízimo, mas está explicando claramente que nós viemos para esse mundo e não trouxemos nada para esse mundo. O apóstolo Paulo escreveu assim, versículo 9: Ora, os que querem ficar ricos, e aqui você está sempre sendo ensinado, você tem que orar para que Deus te abençoe materialmente, profissionalmente, para que você tenha uma vida de testemunho e, sobretudo, você tem que ter o desejo de poder investir mais no reino de Deus. Não falamos isso constantemente, sim ou não? Você não tem que querer ficar rico. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, disse ele, com muitas dores. Então, é muito importante, olhe um pouquinho para mim, é muito importante a gente ter um coração em Deus. Versículo 7, ele explicou: porque nada temos trazido do mundo, nem coisa alguma podemos levar, está certo? Não temos trazido nada. Deixa eu pular aqui, Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios é um livro com instruções extraordinárias. É um livro de muitas instruções. A Bíblia, por exemplo, em Provérbios diz, Provérbios 3, olha só, no mesmo capítulo, no versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso vale? Sim ou não? Essa orientação vale? Você crê nela? Que se você reconhecer a Deus em todos os teus caminhos, ele vai endireitar as tuas veredas? Isso vale? Funciona? Você crê nisso? Então, o mesmo Provérbios 3, no versículo 9 e 10, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso vale? Funciona? Ou não funciona porque é Antigo Testamento? Então, manda esse pessoal, esses teólogos endiabrados e esse pessoal caído, se arrepender. E se não se arrepender, eles vão para o buraco, vão para o inferno. Ah, mas é que tem coisa que Jesus falou, era na época de transição. Ah, é? Então Jesus falou sobre o inferno, não valeu. A gente estava na transição entre a lei e a graça. Quem disse isso? Então o que Jesus falou, alguma coisa valeu, outra coisa não valeu? Não. Então, seja firme, seja fiel a Deus. Agora não esqueça disso. Faça tudo de todo o coração. Amém? Antes de você devolver o dízimo. Às vezes as pessoas falam, eu vou dizimar. Essa palavra está errada. Dizimar significa acabar, destruir. Ah, veio uma praga e dizimou a plantação. Acabou com a plantação. Então a gente não fala dizimar. A gente fala devolver o dízimo. Devolver, porque aquilo já é estipulado, determinado pela palavra de Deus. Amém? O pastor não pode dizer, a gente tem um conhecido no mundo inteiro o testemunho do dono da Colgate. Você já ouviu? Ele era ainda rapaz, foi para uma cidade procurar emprego, estava desempregado, numa situação, não tinha nada. Aí ele chegou na praça, encontrou um pastor, era um cristão, e falou que estava precisando de emprego e tal, e ele recebeu a orientação: olha, de tudo que você conquistar, você separa o dízimo. Assim começou a história do dono da Colgate. Todo mundo aí escova o dente, sim ou não? Ou eu acho que sim, mas pelo menos você já ouviu falar da Colgate. Aí ele começou a trabalhar e fiel no seu dízimo. Deus foi abençoando a vida dele. Chegou uma hora, é o testemunho dele conhecido no mundo inteiro, que ele começou a devolver 10%, depois do que entrava ele foi devolvendo 20%, depois 30%, depois 40%, é só você procurar nos livros aí, mas chegou uma hora que ele estava dando na obra de Deus 90%. Ele ficava com 10%. E maior parte das missões da Igreja Batista foram mantidas pelo dízimo dele. Mas não é que é dízimo de 20%, dízimo de 30%, não é isso. O dízimo é 10%, 10ª parte. Mas ele fazia vários dízimos ao mesmo tempo. Chegou uma hora que ele estava dando dízimo 9 vezes, podemos dizer assim. E eu testemunho dele. Quando você vê a Colgate, aí você lembra da fidelidade dele. Amém? Então, não dá tempo de eu continuar aqui tudo, porque senão a gente vai ficar sem tempo para orar. Na saída, no final da reunião, no final, você vai levar um estudo, uma base, só para você guardar com você, e quando você ouvir por aí essas historinhas, não precisa de Santa Ceia, não precisa de batismo, não precisa devolver dízimo, você já sabe que a pata do diabo está por trás. Seja fiel a Deus. Amém? Entenderam tudo? Sim ou não? Sim ou não? Vamos buscar a presença de Deus, por favor. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Feche os olhos, por favor. Os obreiros, providencia a ceia, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por tudo que ouvimos. E sabemos que o Senhor quer encontrar em nós fidelidade em todos os sentidos, não apenas em devolver o dízimo e apresentar ofertas, mas em todos os sentidos. Que cada um se conscientize e tenha no coração o desejo de serem abençoados, não para juntar tesouros aqui na terra,
mas para que possam investir mais no teu reino, na tua obra, e vidas sejam alcançadas. Senhor Jesus, perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades, as transgressões, e abençoe a Santa Ceia, para que quando dela participarmos, Senhor, sejamos abençoados e venhamos crescer espiritualmente e fazer memória do Senhor, em nome de Jesus. Diga: assim seja. Graças a Deus. Podem sentar, eles vão servir o pão, o cálice. Se você vai participar, pegue o pão, pegue o cálice. Depois nós vamos fazer oração, por favor. Podem servir no nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito Vivendo E este é o meu pão. Cante. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. E eu, fique de pé e cante. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu, Perdido estou sem ti. feche os olhos. Agradeça de todo o coração ao Senhor Jesus o sacrifício perfeito que Ele fez por nós. Nós caminhávamos direto para a condenação eterna. Havia um muro de inimizade entre nós e Deus, uma dívida impagável por causa dos nossos pecados. Mas Ele destruiu essa inimizade. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E agora estamos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor, para agradecê-lo, para glorificá-lo, para engrandecê-lo através da nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor morreu por nós, deu a vida por nós. Senhor Jesus, nós levantamos este pão, pedacinho de pão para os céus. E assim como o Senhor um dia fez, quando levantou o pão, abençoou, deu graças e disse aos discípulos: comei dele, isto é o meu corpo que é dado por vós. E eles comeram e abençoados foram. Santifica e abençoa este pão, para que quando dele comermos sejamos abençoados, Senhor, e venhamos nos unir muito mais ao Senhor. Façamos memória de Ti
com muito mais força. Venhamos honrá-lo ainda mais através da nossa vida, até que tu venhas. Ó, nós te glorificamos. Os que creem digam assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão agora. Coma deste pão. Ele é um símbolo do corpo de Jesus, que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Ah, nós te adoramos e te glorificamos, te exaltamos e queremos continuar dependendo de ti, vivendo pelo Senhor. Que este cálice, Senhor, seja abençoado também, e quando dele bebermos, meu Deus, ele esteja consagrado, seja um símbolo do sangue de Jesus. Ó, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Assim como o Senhor abençoou e disse: bebei dele, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei memória de mim, nós fazemos. E o Senhor seja glorificado. Diga assim seja. Beba do cálice agora. Exaltado seja o teu nome. Agradeço, Senhor Jesus. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos trazer vida e vida eterna. Exaltado seja o nome dele. Esse é o meu respirar. Levante as mãos e cante. Esse é o meu respirar.